TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Uma distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TokuCast está no ar, eu sou o Gil, e todo mundo sabe que o Tokusatsu no Brasil não começou com Jaspion, não começou com Changeman, e nem com o Deus Black, né? O Tokusatsu no Brasil começou bem antes disso, com o National Kid. A gente vai contar um pouquinho de tudo que girou em torno dessas séries Tokusatsu, de tudo que rolou, né, em Tokusatsu, antes do boom do Jaspion e Changeman. Certo, Dani Tsurugi? E aí, eu sou o Dani Tsurugi, bem-vindo a mais um TokuCast. Sim, Gil, nós vamos falar sobre as séries de Tokusatsu que passaram no Brasil antes de Jaspion. É isso aí. E você tá aqui comigo apresentando porque você tem a idade, a gente sabe que você assistia National Kid desde criança, a gente sabe disso, né? Cheguei a pegar essa idade. Ó, chegou, eu posso provar, mas a gente vai chegar nisso aí depois. Quem tá aqui com a gente pra falar sobre esse mundo de séries antes de Jaspion? É interessante como é que o brasileiro fala, é antes de Jaspion e depois de Jaspion, né, cara? Você vê como é que o Jaspion marcou muito mesmo. Quem tá com a gente? Aqui estamos com ele, que eu fiquei sabendo que ele coleciona morcego, é isso mesmo? Estamos aqui com o Jamil. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, obrigado pelo convite. Meu nome é Jamil, eu sou colecionador de velharias dubladas e vai ser uma honra aí estar batendo um papo sobre esse universo riquíssimo do Tokusatsu pré-era Manchete. Ele que é intérprete, ele que é tradutor, professor, cantor, apresentador e nosso amor, Ricardo Cruiser! Perfeito, sem comentários, muito bom. E aí, gente, obrigado pelo convite de novo. Como já viu falou, né, uma parte riquíssima da história do Tokusatsu, que até por conta da antiguidade de algumas exibições, pouco se fala sobre elas, pouco tem informações, né, são pouco documentadas, então é um assunto muito legal. Eu ia apresentar igual o Kageyama, Amazon! No Border 2008. E nós estamos aqui, Gil, também, ela, a nossa primeira dama do TokuCast, Beth Hayashi. Oi, gente, Beth Hayashi na área. Hoje eu vou ficar, acho, mais escutando, porque, enfim, eu sou muito novinha, eu não lembro dessas coisas. Ah, eu também, vou ficar Muito bom. E ele que manja, né? Ele que tem muita história pra contar. Ele realmente vai falar bastante. O nosso amigo Fábio Gago, Ultra Gago. Olá, tudo bem? Vamos falar dessas velharias que nós amamos muito. É isso aí. Isso aí. Gago tem sistema ocular também. Tava lá quando o National Kid chegou. Ele tava na faculdade. Ah, é verdade. É verdade. Mais rápido que os aviões a jato. Mais forte que o aço. O invencível super-herói. Cavaleiro da Paz e da Justiça. National Kid. Acho que a primeira série que a gente tem que destacar do National Kid, ele foi realmente o primeiro Tokusatsu que passou no Brasil. Muito sucesso aqui, sabe, na minha opinião, porque eu tenho muito pelos meus pais, sabe? A minha mãe sabia o que era a Wicca, sabe, Ricardo? A minha mãe, ela fazia com a mão a mascarazinha do National Kid e pegava o secador de cabelo e falava que era a arma do National Kid, sabe? E depois de muito tempo a gente vai descobrir o que vai assistir, que vai entender o que é o National Kid, etc, né? Eu fiquei sabendo da existência do National Kid também, né, com o sucesso de Jaspion e Changeman na minha época. E meu pai tem uma veia nerd também muito forte, né? Inclusive, quando eu frequentava o Neo Animation, muitas vezes meu pai ia e se divertia com o evento também. Ele chegou a comprar VHS de colecionador, de coisas que ele gostava, então ele tem uma memória legal para televisão. E ele comentava sempre sobre National Kid, que era um grande sucesso, e na minha cabeça, assim, isso foi antes de eu conhecer o pessoal do Neo, mesmo quando eu era criança mesmo. Eu ficava montando o que será que seria, né, esse herói japonês da época do meu pai. Será que era parecido com o Jaspion? Será que era de uma outra maneira? Então você sentia assim, né, como foi um sucesso a exibição de National Kid.
que passou aqui no Brasil, ele passou pela primeira vez em 64, né? Numa exibição pouquíssimo documentada, porque nessa época as emissoras elas não tinham uma rede nacional, né? Que passava para todo o Brasil, então era tudo muito setorizado, muito segmentado só para essa região, para aquela região. Então, o National Kid ele passou em 64, mas essa exibição, acho que ele ainda não era um sucesso nacional como ele se tornou depois, né? Acho que só a partir de 68, quando ele vai para a Globo, passa pela Globo, aí ele vira o fenômeno National Kid, né? Meu pai fala que não passava criança na rua quando o National Kid estava sendo exibido. Então, é um fenômeno, né? Toda criança metendo uma Wicca ou sei lá, canto provoca maremotos por aí, né? Pois fiquem sabendo, quando o Selacanto fica furioso, as ondas do mar viram maremoto. A Globo já passou Tokusatsu antes mesmo de Gavan, hein? Pois é, cara, verdade. E National Kid foi a primeira produção japonesa na TV, né? Não teve nada, nem anime, nem nada. Foi primeiro produto japonês foi o National Kid. Então é super histórico, né? Super importante. Então, na época, colhendo relatos de pessoas que acompanharam bem a série, eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar sobre National Kid foi ali no final dos anos 80. Uma pessoa comentou comigo que assistia, que era um herói que lutava contra incas venusianos, e eu pensava, incas venusianos, né? Só que o testemunho da pessoa era muito empolgado. E ele falou a mesma coisa, olha, não ficava ninguém na rua. Se a gente estava jogando bola, todo mundo parava para assistir. E todo mundo queria ser, na época, o National Kid. E aquela frase muito famosa, se ela canta ou provoca terremoto, realmente, os muros eram pichados com essa frase. E se ela canta é um monstro marinho que aparece na série. Eu ia falar disso, né? Que tinha de uma época dos anos 80 que começou a aparecer essa frase nos muros, né? Se ela canta. Pelo menos no nosso tempo podia estar pichado na parede, né? Maldito Jaspion. No seu caso, você picharia perigo em Tsukuba, certeza. Né? Mas ó, é o primeiro meme, né? Primeiro meme relacionado com cultura pop japonesa pode ser considerado essa frase, né? Verdade. E meu contato com o National Kid foi uma coisa curiosa. Foi uma paródia que lá no começo dos anos 90 que o Cacete Planeta fez. Pegou cenas do National Kid e fizeram uma dublagem zoada em cima. Acho que eu lembro disso. Eu lembro disso aí. Foi uma das primeiras vezes que eu também fiquei sabendo do National Kid. E é interessante também que quando a série estreou aqui no Brasil, quem patrocinou foi os Brinquedos Estrela. É verdade. E não se tem notícia do que lançaram, né? Pois é. Tem só uma marca atrelada, mas não tem registro do que a Estrela lançou de National Kid, né? E sabe o que é interessante? Vale lembrar que no Japão ele foi criado, né? Pra servir como uma espécie de merchandising lá da National, que virou Panasonic, né? National Kid, né, cara? E pra vender radinho, né, cara? Por muito tempo eu já vi muito meme e muita caricatura, revistinha da Turma da Mônica, sabe? Sempre tem uma brincadeira do National Kid dando um radinho pras crianças. Não sei se você já viu esses vídeos por aí. Cara, faz muito sentido. E é curioso, como o Ricardo disse, não se tem um registro, um documento falando disso, mas eu conheci pessoas muito mais velhas, né? E elas relatam que chegaram a ver alguns produtos do National Kid na época. Um deles era como se fosse aquele elmo, o capacete, né, do National Kid, e uma capinha de plástico. Caramba, né? O que será, né, que aconteceu que não sobrou nenhuma delas, né? Pois é, não e tinha outro... também. Esse aí que eu ia falar, que é tipo ele numa tirolesa, né? Como se fosse um National Kid esculpido de madeirinha, e ele descia de uma ponta a outra como se fosse uma tirolesa. Era uma coisa bem simplesinha. Mas bem legal, né? Sim, legal. E devia ser local, né, cara? Isso devia, sei lá, né? A gente, como não tem registro, né? A gente
se baseia sempre em relatos das pessoas, certamente de mercados locais, né? Como fazia muito sucesso, as pessoas querendo ganhar um troco em cima da popularidade do personagem com as crianças, de repente ali numa feirinha ou num mercadinho, alguns artistas locais criavam brinquedos, né? Duvido que sejam produtos licenciados, né? Na época nem existia isso. E hoje a galera caga pra isso também, Ricardo. Quando vem pirataria naquela época, essa coisa né? Imagina naquela época. Polêmica. Uma coisa interessante, né? Porque National Kid todo mundo sabe que existe, todo mundo, né, tá no radar porque é o primeiro e tudo mais. Mas no mesmo ano de 68, né, se eu não estiver enganado, quando o National Kid estreia na Globo, também estreia Agentes Fantasmas, né? Que é uma série que pouca gente lembra que passou aqui. Sim, é o Ninja Butai Gecko, né? Ninja Butai Gecko, né? Criação do Tatsuya... esqueci, que é o mesmo criador, né? Um dos fundadores da Tatsunoko, criador do Speed Racer, né? Uma série que nasceu nos mangás e traz dentro do Tokusatsu a primeira ideia de um conceito que ia se desdobrar por várias outras séries ao longo dos anos 60, 70, 80, que daria origem aos Sentai, né? São justiceiros, um grupo de justiceiros atuando. Um Caprende dos anos 60, né, cara? Eu vi pouco de Agentes Fantasmas. Uma pegada de guerrilha, né, de guerra. SWAT também, essas séries americanas, né? Vi muito pouco de Fantasmas, mas assim, o pouco que eu vi é um Super Sentai praticamente ali, né, cara? E pouca gente lembra, né? E não sobrou nada pra contar a história, né? É uma das séries que quem viu, a gente não tem nem um único áudio, né, do som dublado. Não, eu nem sabia da existência. Agentes Fantasmas, realmente, eu conheço pouquíssimas pessoas que se lembram e falam assim: eu lembro que eu vi, passava na Globo e acaba aí. Não se tem mais registro nenhum. Dublagem, então, continua perdida. Uma pena. E vai continuar, né? Muito difícil. Né? Eu não sei. Eu acho que alguém tem esse material, porque se apareceu as películas do National Kid, por que não de Agentes Fantasmas? Você acha que aparece isso, o Jamil? Eu acho que sim. E que películas são essas do Kid que apareceram? Então, essas películas foram encontradas com um colecionador, se eu não me engano, foi do Sul. Se eu não me engano. Ele tinha algumas películas, ao todo são o quê? Acho que 9 episódios. Eu tenho esses 9 episódios também. E é o que restou. Mas essas películas aí, elas já foram fonte, por exemplo, para aqueles episódios que foram inclusos no DVD da Focus, ou é coisa que surgiu depois? Não, surgiu antes. Tá. E o que cederam na época para os lançamentos não foi tudo, não. Foi uma coisa ou outra. Quem é a produtora japonesa? Tatsunoko, né? Não, a Tatsunoko um dos fundadores da Tatsunoko, né? Que é o Tatsuya... ele é um dos criadores do mangá. Eu tava procurando aqui, a emissora que eu encontrei aqui é a TV Fuji e a produtora seria a NAC, se eu encontrei uma fonte correta. Só que aquele negócio, né? A própria... Tem muita empresa que dá linha de, às vezes, perder ou fechar e você não sabe com quem tá o direito de uma série. Os originais da série vão parar sempre no porão de alguém, né? Então... Sim, ficam perdidos, né? O direito do próprio Spectrum Man, eu tive uma situação que eu precisei ir atrás dele não faz muito tempo. Nossa, que dificuldade, cara. E no Japão, fala com esse que tá com esse, que fala com aquele que tá com aquele. É um monte de e-mail até chegar na pessoa que de fato tem hoje em dia os direitos da série. O nome do fulano é Tatsuo Yoshida, super importante, um dos fundadores da Tatsunoko, mangaka, um cara muito importante aí pra cultura pop japonesa. Ele foi o criador, entre um monte de coisa, do Ninja Butai Gecko. Eu acho que o Agente Fantasma você ia gostar muito, hein, Dani? Você que curte aí Sentai Ninja, é um seriado ninja, velho. Não, e a produção do Tokusatsu é da própria Toei. É da própria Toei? Teria que dar uma olhada, porque tem filmes e a série em si, né? Eu sei que o filme é assinado pela Toei, inclusive tem música do Tsume Watanabe, veja só, ele já estava nativa naquela época, aí no começo dos anos 60. Ele já era velho nos anos 80. Então, é uma história longuíssima, né?
Mas o Tio May é digno de entrar pro Guinness, né, cara? O Tio May tá fazendo a trilha do Zenkaiger, né? Está nesse momento na ativa ainda, né? Muito incrível. Vamos entrar em outro tokusatsu dos anos 60 que passou muito por aqui, e esse também é outro que ele é bem referenciado dentro da cultura pop anos 60, 70 aqui no Brasil, e bem lembrado, que é o Vingadores do Espaço, né, que é o Magma Taishi. Goldar, muito bom. Cara, assim, até eu queria ver lá de vocês, porque eu não assisti Goldar, eu vi pouco material exibido em exibições, talvez foi até na Anel, hein, Ricardo? Eu vi pouca coisa de Goldar e também não procurei muito depois. Eu sei da importância, pô, ele vem de um mangá do Osamu Tezuka, a gente sabe, né, que teve anime depois e tal, e que ele parece a Joelma, mas essa parte a gente não vai contar. Cara, Vingadores do Espaço, durante muito tempo, foi uma série que se tinha realmente muito pouco material. Eu lembro que quando eu morei no Japão em 99, eu tive a sorte de pegar uma exibição de alguns episódios numa emissora a cabo chamada Family Gekijo. Até quando eu voltei do Japão, a gente assistia junto com o Jamil, junto com o pessoal todo, a gente cultuava esses episódios porque era bem difícil de conseguir. E o Vingadores do Espaço é um marco, né? Porque foi o primeiro tokusatsu a cores, né, do Japão. Vem da P-Production, que é um estúdio que sempre teve pouca grana, um estúdio que sempre apostou em experimentações, obras fora da casinha. A pessoa que sempre esteve à frente, né, que já é falecida, que é o Tomio Sagiso, que assinava como Shiosodi, que era um mangaka, e o nome dele de trabalho com mangá era o Shiosodi, né? O nome verdadeiro dele é o Tomio Sagiso. Ele, por circular muito nesse meio de mangá, dos primórdios do mangá, né? Esse é outro daqueles que sempre foi velho, né? Sempre foi velho, assim, toda entrevista, não importa qual revista, qual livro, é aquela carinha de um senhor. Então ele tinha um contato com o Osamu Tezuka, que cedeu gentilmente para ele, assim, para dar uma força, inclusive, para o estúdio dele, os direitos da obra em mangá que ele já tinha lançado, que é o Magma Taishi. Então é uma obra muito, muito importante, assim, para a história do Tokusatsu no Japão, e eu não lembro de absolutamente nada. Você lembra, Jamil, de ter visto isso na TV, aqui no Brasil? Eu lembro sim, Vingadores do Espaço. Eu vou até comentar aqui que a série ela estreou aqui no Brasil no final dos anos 60 na TV Bandeirantes. Depois da Bandeirantes foi pra Tupi. Ela navegou, né? Navegou. Depois, a última exibição foi acho que em 84, mais ou menos. Na Record. Rapaz, eu nasci em 84. E esse nome, Vingadores do Espaço, é porque veio pra cá a versão americana. Sim, como quase tudo, né, desses antigos. Por isso que os nomes são trocados, mas todo mundo conhece. Você fala Goldar, vai lembrar o que é, sabe o que é. O próprio nome Goldar, né, da americanização, né? E a série era muito bacana. Ela seguia aqueles passos, né, monstro gigante. O Goldar a gente pode até considerar, quem sabe, o primeiro Transformers, né, da história. É verdade, né? Ele tinha forma de foguete, né? Era uma família, né? Uma família de robôs. Nos poucos episódios que eu vi do Goldar, tinha também algumas cenas de desenho junto, né? Um efeito especial bem precário, mas tinha essas partes de desenho que eu achava legal. Eu achava que a P-Production fazia, né? A P-Production também fazia animação, né? Desde o início. Então eles usavam para compensar a dificuldade de fazer efeitos e a falta de dinheiro com a criatividade da mescla com a animação, né? E as histórias eram sempre assim, né? Não era só um episódio, eram em partes, né? Parte 1, a parte 2. Muito episódio duplo, né, Jamil? Sim, a maioria. Se eu não me engano, são todos assim. Pegado Spectraman é 2 episódios sempre, né? O arco. Então acho que pode dizer que é uma característica da P-Production, porque a P-Production fez o Spectraman também, os 2 Lion-Man, tanto laranja como branco, e Tetsujin Tiger 7 é uma das produções da P-Production. E para fechar, o Zaborger, né? A abertura que passava aqui, ela era instrumental, não era cantada. Ah, mas a música era original? A instrumental, sim. Ah, legal.
Vingadores do Espaço. Eu quero lhe dar esse apito. Use-o sempre que se encontrar em perigo. Agora preste bastante atenção a estas instruções. Apite uma vez se precisar de Gun. Apite 2 vezes se quiser silvar. E apite 3 vezes se precisar de mim. Tinha um ancestral do Edinho. Matuzen, né? Matuzen. É muito bom esse nome, né, cara? Tem cada foto. Bastante. De imprimir um quadro e pôr aqui na sala. Curiosidade que no começo da série o Magma Taishi, o Goulart, só enfrentava os monstros à distância. Ele só foi sair na porrada pra valer com um monstro no episódio 14. Eu acho que isso foi até influência do Ultraman, né? Que estreou uma semana depois, né? Ou começou a entrar dinheiro no caixa, vender os brinquedos e começaram a gravar uma cena da Marvel. Falando em Ultra, antes de entrar em Ultraman, lembrando que muitas séries aqui a gente não vai falar muito. Muitas não, todas vão acabar. Se o TokuCast for eterno, todas elas vão ganhar um episódio. Mas os de Ultra principalmente ganharão lá o seu TokuCast, só dela e tal. Mas entrando nessas séries da Tsuburaya, já, vamos matar as 4 de uma vez, né? A primeira é Ultra Kill. Ultra Kill passou aqui e a pegada do Ultra Kill, ela não não tem nada a ver com Ultraman no sentido de ter um herói gigante, né? Mas episódios sinistros, tipo um arquivo X, por assim dizer, né, cara? Além da imaginação, né? Além da imaginação, que bebeu muito nessa fonte, né, Ricardo? Dessas produções americanas, ela passou aqui, só que, gente, eu sempre uso meus pais como base. Eu, como sou fã de Tokusatsu, e meus pais embarcaram nesse fandom comigo, eles sempre contavam muito, e eu aprendi muito com eles sobre as séries que eles assistiam. E Ultra Kill eles não lembram, cara. Então eu tenho pouca informação familiar, e eu fui descobrir ela melhor depois de adulto também. Ultra Kill eu fiquei sabendo que passou aqui há pouco tempo. Também não sabia que tinha passado aqui. É uma dessas séries pouco lembradas e que também acho que não tem quase nada de registro de dublagem disso. O Matheus me falou que tem uns poucos segundos aí que sobraram. Eu tenho esses segundos aí, é muito pouco. É aquele cientista falando, esse foguete, não sei o que, e acaba. É muito curto o trecho. Tipo, alguém gravou por acaso. Ultra Kill é também outra série que é muito importante porque foi a primeira produção para televisão da Tsuburaya, né? Lembrando que o Eiji Tsuburaya, criador do Ultraman, criador do Godzilla, né? Dos efeitos, ele já tinha uma carreira de muito sucesso e muito revolucionária no cinema japonês, com filmes de monstros e de ficção científica, e ele resolve empreender para televisão, né? Ele cria a Tsuburaya Pro e o primeiro empreendimento dele é o Ultra Kill, né? Que no começo chamava Unbalance, tem todo o processo de criação do Ultra Kill que é muito interessante. E é muito legal a gente pensar também que o Ultra Kill definiu muita coisa na fórmula que a gente identifica como Tokusatsu para a TV, né? É a estreia de um dos grandes roteiristas do gênero, que é o Shozo Ehara. Ele começa a trabalhar com o Tsuburaya e tem uma influência gigante de Além da Imaginação, né, em que cada história, você tem uma história fechada, com um mistério que se resolve no final. Essa pegada do Ultra Kill, ela também invade um pouco do estilo do Ultraman, do Ultra Seven, e até hoje, né? Histórias com muito monstro, né? Muito monstro tá aí até hoje também, né? Do Ultra Kill, né, Ricardo? Sim. A trilha sonora é fantástica. E tem um episódio do Ultraman Z que continua um episódio do Ultra Kill, cara. Não sei se vocês sabiam disso, assiste, que é muito interessante o que a Tsuburaya fez em Ultraman Z, cara. Ela pegou um episódio pra dar uma continuação a um episódio da série de 66. Incrível, uma homenagem muito justa. E é uma pena, né, cara? É uma série que ficou aqui, a exibição brasileira dela é uma coisa quase esquecida e mais um material que nós não temos acesso à versão dublada. Até aproveito para perguntar do Jamil se ele lembra alguma coisa de Ultra Kill. Acho que não, né? Jamil não é tão velho assim. E se tem alguma pista para conseguir isso de alguma maneira com algum colecionador? Já teve notícia de alguém que tem? Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Ultra Q foi 90, 91. Um cara trabalhava lá na rua, numa firma, e ele falou: puxa, você lembra do Ultra Q? E eu, o quê? Justamente, né? Daí ele me explicou que era uma série de monstros, tal, e nem entrou muito em detalhes. E a série, ela estreou na TV Bandeirantes
E curiosamente foi assim, né? Estreou primeiro o Ultraman e depois o Ultra Kill. Depois da Band ela foi pra Tupi. Mas assim, quem assistiu comenta que foi uma série que passou muito pouco. Não ficou reprisando. Passou muito pouco. E, cara, e registro dublado, isso aí tem sim. Meu Deus, quem tiver, abra a mão, por favor. Não, tem, né? Sabe por quê? Sabe por que eu vou te falar que tem? Porque soltaram esse trecho que existe dublado, soltaram num fórum uma vez. Uma pessoa soltou, tá aqui um trecho, e o cara colocou e tirou do ar da mesma hora. Só que um colega nosso conseguiu gravar, né? Olha só. E quem tem esse trecho... A galera não divide, né, velho? Não, tem muita história aí, cara. Vou te contar. Enfim, quem gravou esse trecho provavelmente ou tem uma película ou de repente uma gravação em cassete, que era muito comum nesse período, as pessoas fazerem. Ah, pode ser. É doido, né, pensar, né, cara, você ter registro dessas coisas, muita gente, né, não tinha como fazer uma gravação com qualidade, pegava um gravadorzinho e colocava perto do speaker da TV, né? Tem muito áudio antigo que você vê a mãe falando, né? Tá no porão de alguma emissora aí, né, cara? Eu só fiz isso com o BGM dos Changeman. Então, mas sabe o que acontecia também? É que essas películas muitas vezes eram descartadas pelas próprias emissoras no lixo. Ai, muita gente achava, né? Achava. Bem, isso daria um outro assunto. Já é um capítulo à parte. Mas muitas coisas apareceram depois por colecionadores que achavam nas lixeiras isso aí. Que loucura, né, cara? Você tá achando no lixo, né? No lixo. Quando a gente vai tocar num assunto mais pra frente aí, eu vou até contar uma história rápida sobre um tokusatsu encontrado vendido na rua aí. Mas a gente vai chegar lá. Vamos falar agora um pouquinho dos Três Irmãos Ultra, que foram os únicos por aqui por um bom tempo. E é legal falar que Ultraman foi a segunda série colorida a passar no Japão. A primeira foi o Vingadores do Espaço, né? Foi o Magma Taishi. Então, quer dizer, o Ultraman, ele é um marco pra muita coisa. Criado pelo Tsuburai. A gente já falou aqui da Tsuburai, já falamos de Ultraman. Mas assim, Ultraman, Ultra Seven e Ultraman Jack, eles foram por muito tempo até o boom do Jasper e Changeman, né, cara? O grande marco japonês, eu acho, aqui no Brasil, né? Porque todo mundo que viveu essa época lembra do Ultraman, lembra do Ultra Seven e lembra do segundo Ultraman. Eu não sei qual é o relato de vocês, mas meus pais chamavam do segundo Ultraman, Ultraman Jack, né? Ultraman 2. Eu fui dar sorte, vocês também deram sorte, claro, em ver Ultraman nos anos 90, mas o Ultra Seven e o Ultraman Jack, o regresso de Ultraman, né? Eu fui ter acesso ao regresso ao Ultra Seven caçando VHS em evento, trocando no anel, sabe, o Ricardo? Fui arrumar dessa maneira, sabe? E eu tinha um VHS velhaço que tinha os episódios lá de quando brilha a estrela de Ultra e tal. Fui ter acesso dessa maneira, mas até eu ter acesso, a minha maior fonte de Ultra, né? Antes de passar de novo na manchete, né? Com aquela redublagem e tal, pela Sato, era um programa do Top TV, que era um programa na Record. Sim, que fez um geral sobre vários Ultras. Esse programa marcou muita gente. Eu não esqueço desse programa até hoje. E dos meus pais, de novo, né? Meus pais, se meus pais, se fossem da nossa idade, acho que estariam aqui gravando podcast com a gente, sacou? Porque minha mãe e meu pai adoravam Tokusatsu e falavam muito de Ultraman. E eles, a minha mãe curtia muito mais o segundo Ultraman porque ele era mais bonito. E vamos ver. O Girodan, né? O Girodan era modelo, né? Era um cara bonito. Falou que o Girodan parece o Reunivon. Pior que parece, cara. Tem uma certa semelhança. Na época, né? Reunivon japonês. E são séries que passaram bastante aqui, né, cara? Passaram relativamente um tempo legal. Pra marcar desse jeito, tem que ter passado por um bom tempo, né? E aí passou até, parece que o começo dos anos 80. Você tem vários relatos. Eu fui ver nos anos 90, só naquela reprise da Manchete. Mas é verdade, passou nos anos 90 também. Você tem quantas emissoras aí, Jamil? Bandeirantes, Tupi, TVS, que depois virou SBT. O Ultraman e o Ultra Seven, ambos estrearam na TV Bandeirantes. O Ultraman ali em 68 e o Ultra Seven estreou em 28 de agosto de 71. Depois da Bandeirantes, eles foram para Tupi.
onde ali ficaram praticamente a década de 70 inteira, dentro do programa do Capitão Asa, e dentro de uma sessão chamada Faixa Quente de Aventuras, que passava às 5h35 da tarde. Daí já nos anos 80, o Seven foi para a Record, que ficou ali até 85, e os dois Ultras ficaram até, que eu me lembre, a minha lembrança, até 86. O Seven também. Não, o Seven ficou na Record até 85. Caramba, eu não me lembro de Ultra, eu não me lembro de nada na televisão. Cara, nada. eu Zero memória. Só vou lembrar de Spectraman, mas a gente vai chegar lá. Também não, eu não lembro nada de Ultra. Ultra eu tô lembrando nos anos 90, que foi que eu comentei Ultraman na manchete. Passava assim constantemente, por exemplo, o Ultraman e o Regresso passava ali dentro do Bozo e também no TV Pou. E eu lembro de assistir o Ultraman, assim, 2 vezes por dia. Passava de manhã e passava à tarde também, assim como o Ultra Seven. Na Record ele passava de manhã, passava à tarde. Lembra, Fábio, passava à tarde? Lembro, passava no horário de 18 horas. Era uma briga com a minha avó, porque minha avó queria assistir novela e eu queria assistir Ultra Seven. Nunca passou por isso. E reprisou muito, cara. Era assim, terminava, voltava. Teve um período com a TVS, né? Começou a passar só o primeiro Ultraman, terminava, entrava o Regresso. Depois passava os dois juntos, né? E um tempo passava episódios tudo fora de ordem. E é impressionante como, apesar de tanta exibição, né, como você está falando, tenha tido pouco registro, né, Jamil? Ultra Seven a gente tem pouquíssimos episódios dublados que sobraram. Teve mais uns achados aí, mas somando tudo ainda não é tanto. O primeiro Ultraman, não tem ideia quantos episódios existem com a dublagem clássica. Eu tenho uns 14, cara. Do primeiro? Do primeiro, uns 14 ou 15, mais ou menos. Mas muita coisa, isso não é desde a época do Neo, né? Isso é aquisições recentes também, né? Sim, sim. E do Regresso, o Regresso é o que tem mais, né? O Regresso tem tudo. Tem tudo. A Rede Brasil anda fazendo umas exibições meio Gokaiger aí. De Ultraman e de Ultra Seven. Essa dublagem que tá sendo... nem sei quantos episódios passaram de Ultra Seven, mas tem muito episódio, Jamil, porque os poucos que eu vi na Rede Brasil, eu sei que a dublagem é antiga, né? Mas eu não faço a ideia de quantos eles exibiram, né? Eu vi alguns apenas, né? Então, Gil, na Rede Brasil, eles exibem assim, geralmente é o primeiro, o segundo e o episódio 25, que é aquele da Era Glacial. Ah, sim. Eles passam geralmente ali uma meia dúzia e repete, fica nesse loop infinito. Que é o que tem, né? Que é o que tem, mas assim, o que eles têm, o que eu coleciono esse material, eu vou ter hoje no acervo, contando com tudo, em torno de uns 25 episódios, mais ou menos. Ah, tem bastante aí, ó. Muito bom, cara. Praticamente metade da série, né? Se for padrão. Praticamente metade da série. Sim. E do Regresso vai uma curiosidade. Muitos falam que aquele episódio 6, que é a segunda parte, né, dos dois grandes monstros atacam Tóquio, é falado que esse episódio nunca passou aqui no Brasil, né? Mas na verdade esse episódio ele passou sim, mas somente na década de 70. Eu tenho um amigo que ele lembra que marcou ele, que esse episódio passava, ele tinha distorção de áudio. Os personagens falavam e a voz ficava assim. Daí entrava normal e voltava. Ficava assim, entendeu? A Torre de Babel dos Changeman aí, Dani. Aí deixaram de passar nas reprises porque tava zoada a dublagem, né? Exatamente. Agora teve lá o episódio 8 e 36 que realmente não passaram. Teve episódio que não foi exibido? Teve. Eu tenho um amigo que gravou todos na época, em cassete, e realmente ele confirmou. O Monstro Bomba Relógio, que é o 8, e o 36, que é aquele episódio do Monstro Vampiro, realmente não passava. Agora, do episódio 6, tem áudio, ô Jamil? Não tem, porque quem viu só, na época ainda não gravava, só passou ali no Capitão Asa e ficou por lá.
O Regresso marcou também que foi o primeiro crossover pra muita gente, né? De super-heróis, por assim dizer, né, cara? Porque muita gente descobriu o que é crossover, eu nem sabia o que é crossover assistindo o Regresso do Ultraman, né? Ô Gil, e você mencionou que do Regresso de Ultraman, eu lembro que quando era pequeno, tinha 2 nomes. Ou a gente falava Segundo Ultraman ou Ultraman Go, por causa do Hideki Go, né? Ah, boa. Assim como falam que é o Hayata, né? O primeiro. A gente falava segundo, porque geralmente na TVS passava ele depois do Hayata, né? E o Ultra 7, na dublagem, ele é chamado muitas vezes de Ultra 7. Ah, eu já ouvi algo assim. E na época eu lembro que tinha pessoas que falavam assim, olha só, é Ultra 7 porque passa no canal 7, que é a Record aqui em São Paulo, né? O herói da Record. Eu lembro que eu escutava isso. Não, é Ultra 7 porque é do canal 7, é da TV Record, que é canal 7. Perfeito, né? Nessa época era muito comum fazer isso, né? Esse tipo de sim, a Record teve um programa que era com uma ex-Paquita apresentando, Andréa Veiga, eu acho que era Pintando Sets. Eu lembro desse programa, Pintando não sei Sets. Quem não gostava muito de usar número, eu acho que era Bandeirantes, porque São Paulo era 13, e 13 como é um número considerado número de azar, eu não lembro de nenhum programa da Band com 13, né, cara? Teve sim um programa de luta livre, Os Campeões do 13. Nossa, é mesmo, cara. Nossa, já errou, hein? Senhora, eu já ouvi falar, eu não assisti, mas eu sei qual programa você tá falando. Vamos partir pra próxima série, que é dos anos 60 também, que passou aqui, que eu não tenho recordação alguma, que é o Príncipe Dinossauro. Só que o Príncipe Dinossauro, por muito tempo, eu só vi a abertura dele, assim, sabe? Nunca assisti nenhum episódio. E por muito tempo, né, o Príncipe Dinossauro me gerou uma curiosidade que eu nunca pesquisei. Mas na minha cabeça o George Miller, o diretor do Mad Max, o criador do Mad Max, ele assistia Príncipe Dinossauro, porque no Mad Max 2, de 81, ele tem um molequinho também, velho, o molequinho das cavernas, com bumerangue, né, cara? E no Príncipe Dinossauro, né, pelas imagens, de novo, pelo que eu vejo, o menino tinha um bumerangue também, né? Tinha. Não tinha? E aí você não tem, eu nunca vi nenhuma entrevista que... falando que o George Miller assistia, né? Kaiji Wood, né? O nome do Príncipe Dinossauro. Nossa, cara. Vai confirmar essa informação de que Príncipe Dinossauro inspirou Mad Max, ia ser forte. Se olhar o visual do menino, cara, na hora eu lembrei do Mad Max por causa do molequinho com o bumerangue, porque em que lugar você vê um molequinho meio que... O menino do Mad Max era um menininho, lembra que não falava, era meio menino das cavernas, não sei se vocês lembram disso. Não teve criação, teve um bicho do mato com bumerangue. Aí você tem aqui o Príncipe Dinossauro também com bumerangue, mesmo esquema, tá ligado? Animal. P-Production de novo. Poucas coisas eram impossíveis pra P-Production. Muito bom. Cara, eu não assisti essa série, eu não lembro. Revendo dublado, né, com colecionadores, interessante que na abertura eles falam o Príncipe Dinossauro, com Z, né? Por quê, né? Numa apresentação, Aloysio Leite Garcia, o Príncipe Dinossauro. Hoje em dia ninguém ia perdoar, né, cara? Com internet, né? mas é uma série, cara, que também é aquela coisa... Poucos lembram e deve ter passado isso aí muito pouco. Eu li relatos que dizem que passou nos anos 80 no Bozo, na TVS. Eu não lembro. Eu não lembro. Também não lembro. Conversando com o Matheus, né, que é um cara que pesquisa datas e tem tudo isso documentado há muito tempo, ele tem... É o cara para esse tipo de informação, né? Apesar de ele ser mais novo que a gente... E Matheus, eu tenho um sonho de chamar ele para um TogoCast, cara, que esse manja muito, né, Ricardo? Manja. Sim, ele pesquisa muito, principalmente em relação a datas, né, cara? Ele fica em acervos, em bancos de dados e fica cruzando informação. A pesquisa dele é muito boa. Ele fala que na Globo chegou a passar um bloco com National Kid, Vigilante Rodoviário, Príncipe Dinossauro e Robô Gigante. Olha que maravilha de bloco. Caraca. Esse. Né? Certamente isso no final dos anos 60, né? Robô Gigante, se eu não me engano, estreou em 69, né? Na Globo. E foi um grande sucesso, né? Essa é uma série que a gente ainda não falou. Robô Gigante foi
Parece que foi uma coisa que fez sucesso na época, menos que National Kid, mas ainda assim um sucesso. Mas que o Brasil tem muito disso, né? O Elo Perdido também fez sucesso aqui. Vai saber, né? Aí precisa fazer pesquisa de datas mesmo, porque, de repente, até o próprio Príncipe Dinossauro, que veio pro Brasil, também não foi uma série comprada direto no Japão, né? Foi por intermediário ocidental. De repente, o Elo Perdido já estava fazendo sucesso, eles viram que tinha uma série baratinha, porque eu imagino que isso era barato, que tem mais ou menos a mesma vibe do Elo Perdido, então vamos passar junto aí a versão japonesa do Elo Perdido, e aí veio o Príncipe Dinossauro, né? Porque não é uma série de super-herói, né? Não é uma série que o robô gigante está fazendo sucesso, vamos trazer algo similar. É uma série completamente diferente. Porque até então eles não buscavam uma série de super-heróis, eles buscavam alguma produção legal pra passar, né? Mas se de repente o robô gigante está fazendo sucesso, o National Kid está fazendo sucesso, sabe? Esses heróis japoneses estão em alta, eles vão atrás demais. Mas eles não focavam tanto como começou a focar depois do Jaspion, né, Change? Porque você ainda tem umas temáticas um pouquinho diferentes, né, em algumas produções que passaram aqui. Eu sei, assim, o que eu posso dizer é que aí é no caso de desenhos, animes antigos. Parece que muitos eram oferecidos, por exemplo, eu comprei uma série Túnel do Tempo. Mas eu tenho aqui Princesa do Cavaleiro, Oitavo Homem, você quer levar? É um pouquinho mais barato, leva junto, entendeu? Falava muito esse esquema antigamente, inclusive Chaves veio meio que nesse esquema, né? Isso, vinha junto, né? Vinha na rabeira, como a gente fala, né? Isso. Bom, vamos para outro seriado dos anos 60 que nem passou aqui. Eu também não tenho muita lembrança, também nunca procurei muito, que é o Esper, o Garoto a Jato. Esper! Que eu sou com o Esper, né? E o Esper é nessa pegada também de criança com poderes voadores, ou com superpoderes, etc. Tem muito desenho japonês assim também, né? Super Dynamo, etc, né? Esse é outro personagem criado para promover uma empresa, né? Nesse caso é a Toshiba, né? A National Kid foi para promover a Matsushita Denki, né? Que na época era National, né? A Panasonic. E o Esper é da Toshiba. Queria vender aparelho elétrico, né? Umas lâmpadas. E aí criaram esse menininho aí, tudo simpático. O Esper ele passou aqui na Gazeta, né, cara? Cara, não tenho lembrança nenhuma. É muito... Quando será que parou de passar Esper, Jamil? Você tem ideia? Olha, eu não vou saber a data exata, mas me baseando em uma pessoa que gravou, ele falou que gravou a última vez entre 79 e 80. Então, nas minhas pesquisas, Jamil, o auge de exibição dela foi mais ou menos aí também, 74, 75, mais ou menos, na Tupi, que foi Capitão Asa também, né? Que foi aonde realmente deu uma bombada ali nessa série, assim. Depois ela foi só se repetindo também e caindo no esquecimento, de certa forma. Até onde eu sei, o Esper, a última exibição realmente foi ali na Gazeta, né? Eu não me recordo se ele passou na Tupi também. E a pessoa falou, não, eu gravei, foi logo quando meu pai me deu um gravador, foi entre 79 e 80 e parou ali, não passou mais. E era uma série bem simples, né? Um menino que vestia ali um uniforme Era o uniforme que dava poderes a ele, né? Ele poder voar e pá. Ele era um menino que perdeu os pais, também foi criado por uns alienígenas sem rosto e tal, e acaba vindo pra Terra pra salvar a Terra, né? Daí ele tinha um passarinho robô, né? Que ficava no ombro dele. E é esse detalhe que muita gente, na metade dos anos 90, lembrava da série. Era um menino que ele tinha um passarinho robô que ficava no ombro. Eu lembro que muita gente falava desse detalhe, cara, do Esper. E o mascotinho, né? O passarinho, eu tô vendo aqui no Google Imagens, muito bom. Tem um mangá dele do Reiji Matsumoto, cara, do Esper, do criador do Yamato. E a série passou inteira aqui, viu? Até o final. E qual produtora? Porque também Esper é uma das séries que não lembro de ter visto nenhum reboot ou releitura, nunca vi. Algumas séries a gente acaba vendo algum anime. Tem mangá, tem um mangá mais recentezinho, não, mas o Esper é obscuro, assim, é o que tem na época. O mangá original, eu acho que é não é do Reiji Matsumoto, é de um outro autor, tem uma versão, acho que do Reiji Matsumoto, e a produtora do Tokusatsu é a Senkosha,
que é super importante, porque é a criadora do Gekko Kamen, né? O primeiro Tokusatsu para TV. Era uma produtora... Iron King também, não é? Sim, tem ele fez a Senkoja fez várias coisas. Cara, o Dragon Ball é muito feio, cara. Sim. É estiloso, né, cara? Estiloso. Anos 70 claro. É tudo estiloso. Bota tudo na conta do estiloso. Falando estiloso, vamos falar pra um robô que tinha estilo, que é o Robô Gigante. Essa série. Né, cara? Essa já tinha um acesso maior, é um clássico, e o Robô Gigante é aquele famoso robô que tem a cara de esfinge, né? É assim que muita gente vai explicar quem é o Robô Gigante, né? O Robô Gigante é de uma das minhas séries favoritas. Eu tenho muita lembrança da série. Eu lembro até hoje minha mãe falando: você não vai assistir? Minha mãe assistia muito comigo, porque passava naquele horário, na Record, das 6 horas, 7 horas. Isso. Né? Aí o Fábio lembra. E depois do Robô Gigante passava até aquela série do Lancelot Link. Lembra, Fábio? Sim, lembro. Então, me marcou bastante. O Fábio lembra até a estreia da TV brasileira, ficar web. Não exagera, né? E o Robô Gigante aqui, cara, quem diria? Ele estreou no dia 29 de novembro de 69 na TV Globo, às 6h30 da tarde. Que maravilha, hein? Uau. E ficou ali um bom período. Depois ele foi pra TV Tupi, dentro do Capitão Asa. Capitão Asa sempre brindando com bons programas, bons tokusatsu. Era um bom programa, né? Já tem um Capitão Asa de novo. Pode escrever. Ô, Load, não tô tendo Capitão Asa não, só a programação. Né? Não precisa ter exatamente Capitão Asa, mas as séries a gente quer. Coloca o Ricardo pra apresentar. Pronto, ó, o novo Capitão Asa tá aí, ó. Ricardo. Isso, o vestido de Esper, né? Eu prefiro a roupinha do Esper. Sensacional. E vale destacar que o Robô Gigante, a gente teve um privilégio muito grande, que foi a dublagem. Por quê? A versão que veio para o Brasil foi a americana, com aquele título horroroso, Johnny Soco e seu robô voador. Sim, sim. E aqui, a dublagem deve ter recebido o script original, não sei. Eles mantiveram os nomes no original japonês, como o Daisaku, Chefe Azuma. Que loucura, né, cara? Bando BF, né? Que mistério, né? Por que isso aconteceu? Sim, ainda bem que aconteceu, né? Ainda bem, né? Acho que talvez tenham achado mais coerente manter o original, né? Já que todo o elenco era japonês mesmo, né? Mas é um mistério, né? Porque quem ia se dar o trabalho, né, no processo industrial de você pegar um produto, dublar, pôr na televisão, de falar, não, peraí, isso aqui é uma adaptação americana, vamos atrás do original, do script. Não sei, eu tenho curiosidade de saber qual é a história. É curioso, né? Porque nem todo mundo tinha esse cuidado na época, né? Porque eu lembro até que a abertura, o Fábio pode me ajudar nessa, era instrumental, não era, Fábio? Sim, era instrumental, não era cantado. Eu lembro que aparecia aquele... Eu esqueci aquele negócio lá aqui nos Estados Unidos, como é que chama? O Capitólio? Isso, aparecia esse símbolo, né? E começava com o robô na base, né? Levantando o voo e tocava música instrumental. E dentro da série era todos os nomes no japonês, né? Daisaku, o Imperador Guilhotina, o Bando BF, né? Que eles falavam na dublagem. BF, que no americano é Gangue Gargole, né? Que é ótimo. Gangue Gargole. Legal também pra criança nos anos 70, você vê um Esper e você vê o Robô Gigante, o Magma Taishi, né? O Vingador do Espaço e tal. E terem crianças, né? Então a criança participando da ação de certa forma, controlando gente ou sendo o herói, isso deve ter sido muito interessante, né, na época. A gente não tem mais isso depois, assim, pelo menos dos tokusatsu que passaram aqui, você já não tem mais, né? É sempre um adulto, é sempre a criança só é quem tá em perigo, né, de certa forma. Porque o Robô Gigante, cara, assim, o que me marcou muito é que era fascinante você ter um relógio que você levantava, assim, uma parte dele, e falava, Robô Gigante, decole, Robô Gigante, o soco de 1 megaton. Você tinha ali um robô à sua disposição.
E no Robô Gigante tinha as histórias, tinha aquele lance de espionagem, investigação, talvez muita inspiração do 007, né, na época. Ah, pode ser sim, porque não era o auge da Bond Mania. Não, acho que era assim, que ano que é mesmo, perdão? O auge da Bond Mania, quer ver, ó, o Robô Gigante é 67. Sim, porque o auge da Bond Mania foram os anos... Foi depois de Goldfinger, em 64 principalmente, estourou esse auge. Em 67 foi gravado um filme do James Bond no Japão, que foi quando explodiu a Bond Mania, e o Sean Connery, inclusive, deu um pé na bunda da produtora, ficou puto lá porque, cara, não quis mais gravar, ele tinha contratado mais um filme, se não me engano. Ele acaba voltando depois, mas é uma história que não tem nada a ver com o Tokusatsu. Mas por quê? Porque, cara, ele ia no banheiro, tinha japonês tirando foto dele de tudo quanto é lado dentro do banheiro, dentro da privada, no teto. E aí, porque a gente estavam no auge da Bond Mania. Então, muitas produções do mundo inteiro tinham uma pegada de James Bond de certa forma. Até Doctor Who na Inglaterra, sabe? Chegou a um ponto de ter também um pezinho na Bond Mania, cara. Legal essa curiosidade. E assim, depois que ele parou de passar na TV, né, eu sempre me lembrava com carinho da série, cara. Eu tinha muita saudade do Robô Gigante. Nunca saiu da minha mente o último episódio, que o herói é... O spoiler, né? O herói é destruído, se sacrifica. A única coisa que eu lembro era do Soco Megaton mesmo. Né? E isso, você falou de herói, da criança comandar o robô, isso também vem da Setsujin 17, né? Que... o Robô Gigante, né, é uma criação do Mitsuru Yokoyama, que faz parte da meio que a primeira geração de autores de mangá. É um cara também muito importante para a história do mangá. Ele é o criador também do Tetsujin Nijo Hachigo, né? Que é o Dani estava se referindo ao Dai Tetsujin 17, né? Que é o Tokusatsu dos anos 70. Né? Que é controlado por um menino. Sim. E o Mitsuru Yokoyama criou esse robô ainda mais antigo, né? Que é o Homem de Ferro 28, que eu acho que inclusive foi o primeiro anime que passou no Brasil na história, né? Acho que ele é o primeiro anime que foi exibido aqui. E o Mitsuru Yokoyama também criou outros tokusatsu, né? Que é o Kamen no Ninja Akakage, que é super famoso no Japão. Ele criou Babel 2 também, que é um anime clássico no Japão. E uma coisa interessante, nos anos 90 teve aquela série de OVAs do desenho do Robô Gigante, com direção e roteiro do Imagawa, né? Yasuhiro Imagawa, que eu acho genial, sempre falo dessa série, acho muito legal, inclusive estou lendo a versão em mangá que ele lançou na época, que é um pouco diferente da série de OVAs. Demorou uma década para ele fazer essa série de OVAs, mas é muito bom, porque ele não só reinventa o Robô Gigante, respeitando muito as origens da criação original do Mitsuru Yokoyama, como também o Imagawa faz uma homenagem para toda a obra do Mitsuru. Então, dentro da história, você encontra o Akakage, você encontra referências e personagens do Babel 2, você tem referências a outros mangás que ele fez, como o Sankokushi, sobre a história da China. Então, é muito legal. Né, quem gosta de Robô Gigante ou quem se interessou pelo tema, dá uma conferida nesses OVAs. Muito bom mesmo. Red Barão também era uma criança que controlava, não era, Ricardo? Não lembro agora. Não, Red Barão não. Ele não era controlado por ninguém? O Red Barão era pilotado por um cara, né? Né? Beleza. O Red Barão veio na minha cabeça agora porque a gente tá falando de Robô Gigante. O Red Barão é um anime que a trama se passa em 2020. Então eu sempre lembro do Red Barão. E quem assistiu na época, cara, tem um carinho enorme pela série. Até hoje, se você conversa com quem assistiu... É Robô Gigante, né? Vai ter ótimas lembranças, vai ficar empolgado. E passou bastante, né? Eu vejo muito isso mesmo, esse carinho de quem assistiu o Robô Gigante na época. Você acha que por quê? O que ela tinha de diferente que fazia, que agradava tanto, assim? Cara, eu acho que era justamente o que eu citei. O lance de você poder controlar o robô, de você ter um robô que luta as suas ordens, um robô, assim, que te obedece em tudo, que só você podia controlar ele. Porque na história do robô, a primeira voz gravada seria a voz que iria controlar ele. E o Daisaku grava a voz sem querer, né, no relógio,
E só ele podia controlar o robô. Total, você tinha falado, é verdade. É um conceito pra criança sensacional, né, cara? Um brinquedo absurdo, né? Sim, e todo o design do robô gigante, ele chamava atenção, porque é um robô com aquele aspecto de esfinge, com aqueles movimentos bem de robô, atirando mísseis dos dedos, laser dos olhos, voava, tinha aqueles foguetes nas costas, aquela movimentação bem robótica, bem de robô mesmo, clássico, né? Ele era arrojado, né, pra época, né? Sim, os monstros gigantes, né? Tudo que a gente vinha nos Ultras tinha no robô gigante, o monstro gigante. O bando BF, cara, que cada episódio eles tinham vilões, cara, diversos, assim, dos mais bizarros possíveis, entendeu? Gente, assim, dá pra gente pegar cada série dessa e fazer um cast da série e um cast só de memória e relatos, né, cara, de tão gostoso que é. Tudo, né? Tokusatsu é uma maravilha. Meu objetivo é a conquista! Vamos pra última série, que é Spectraman. Spectraman, inclusive, tem um TokuCast que já saiu ou vai sair, mas Spectraman, que é a série 71, né? 71, que ela foi exibida aqui. O Spectraman, gente, ele é uma série claramente, né, de certa forma, em moldes semelhantes ao Ultraman. Não sei se também foi feito pra mamar nessa fonte aí, mas o Spectraman é uma série tão legal que quem assistiu não esquece, sabe? E eu assisti Spectraman em reprise na Mara, ou no Bozo, final dos anos 80, começo dos anos 90, e o pouco que eu vi, eu não esqueci, sabe? De Spectraman. Então, assim, e eu tô rever agora pra gravar, tá sendo maravilhoso, porque tem os DVDs lá, tem quase 90 e tantos % da dublagem tá lá, né? Que é uma série que ela é muito atual de várias maneiras, né? E até a parte da poluição, do lixo. Tem um episódio fera que eu printei, inclusive joguei nas redes sociais, que o Spectraman fala assim, você tem que ficar em quarentena, senão vocês vão gerar uma epidemia, sabe? Super atual, né? Sim, super. E você ignorando a parte de efeito especial, tal, é muito legal, sabe? Pô, macaco loiro, né, cara? Tipo, o Spectraman E uma coisa que que aponta que uma coisa que aconteceu na época e ainda acontece hoje, a poluição. É uma coisa também que fala em Spectraman, logo no primeiro episódio. Você sabe que o Spectraman, né, ele é de 1971. E da P-Production também, queridíssima P-Production, né? Pô, só a P-Production faria o Dr. Gore, né? Só seria possível na P-Production, né? Ele pega Planeta dos Macacos, que estava fazendo sucesso na época, Ultraman, que estava fazendo sucesso na época, junta essas duas coisas, né? Tanto que a série, o primeiro título dela é Símil Espacial Gore, né? Então o vilão era o protagonista, e com o tempo foi mudando. E estreou no mesmo ano de Kamen Rider. Se a gente analisa a história da criação do próprio primeiro Kamen Rider, uma das motivações ali por trás de todo o projeto é uma crítica à poluição também, né? Tanto que o cinto, né, o Henshin Belt do Kamen Rider, originalmente o conceito é que ele funciona com vento, né, com ar, para fazer aquilo funcionar. Então é meio que a natureza fazendo ele se transformar naquele gafanhoto que representa também a natureza. Tava rolando um papo muito de crítica à indústria, de vamos despoluir a natureza, muito por causa da rápida industrialização do Japão do pós-guerra, né? O Japão, ele se reconstruiu muito rápido, virou uma potência muito rápido, e com isso vem a poluição junto. Então o Kamen Rider tinha mesmo ano, essa temática, e Spectraman tá na cara, né? É a temática da série. É a temática, é a poluição. Pô, eu acho que essa é a única série que eu me lembro dessas mais antigas, pré-Jaspion. Essa é a única que eu tenho memória de assistir no SBT. E que dublagem, né? Meu Deus do céu, que dublagem boa. Dublagem maravilhosa, né? E ainda tem as vozes muitas vozes que marcaram pra gente, não só em Chaves, mas em De Volta pro Futuro. Sabe? É uma dublagem muito bem feita, porque, de certa forma, também é uma memória afetiva assistir hoje, né? Porque mas tem uma característica na dublagem, né, Gil? Era uma dublagem feita na Maga, né, cara? Que é uma época que o SBT,
ele falou, quer saber, em vez de ficar pagando o estúdio de dublagem, eu mesmo vou colocar dentro da minha empresa duas dubladoras. Ele criou a Maga e a Elenco, que eram duas dubladoras que brigavam ali por trabalhos. Então, assim, tinha um meio que... E a Maga é do Marcelo Gastaldi, ele era o dono, né? O cara que fez a voz do Chaves. Então tinha aí um elenco meio habitué nas produções da Maga. Você vê muito Mário Vilela, que é o Seu Barriga, você vê muito Osmiro Campos, que é o professor Girafales, muito o Carlos Seidel, que é o Seu Madruga. Se repetem vozes muito boas. Cecília Leme está o tempo todo também, Sandra Mara. Então é uma dublagem muito legal, que pegou uma fase também que o Silvio Santos era muito permissivo com o que se podia adaptar. E o Gastaldi, eu não sei quem dirigiu o Spectrum Man, não sei se foi o próprio Gastaldi, não me lembro mesmo, mas faziam muitas adaptações no texto, né? Então tinha muito improviso, né? Eu lembro do episódio, lembra, Jamil, que o Spectrum Man tá preso no trilho do trem, e aí o Caras vem como maquinista do trem para atropelar o Spectrum Man, mas no último minuto ele rola o corpo para fora do trilho, e o Caras grita, mas que peste! É muito bom, né? O Osmiro Campos, eu acho que foi o que teve mais liberdade na dublagem de Spectrum Man, né, cara? Não, ele falava, tinha frases assim... mais solto, né, cara? Tinha frases assim, esse monstro vai deixar você com a macaca, os sonhos foram pras cucuias. Vamos falar, era domesticada, né, a tradução, era, né, que eu sempre falo que isso tem muito em Chaves, era domesticado, que assim, é uma linguagem, o Ricardo deve saber, que eles tragam pra nossa realidade, né? É localização, né, que chama, você adaptar tudo. Isso é uma adaptação, né? Mas o Nelson Machado conta isso com detalhes, é muito interessante. Isso foi um experimento que o Silvio quis fazer com aquela novela Os Ricos Também Choram, que é a primeira novela mexicana dublada no Brasil. E, enfim, é rapidinho a história, né? Ele queria que localizasse para o Brasil. Então era São Paulo, núcleo São Paulo, núcleo Rio de Janeiro, tinha até o núcleo Araraquara, nada a ver, né? Só que não deu certo, então depois ele mandou uma outra ordem falando, olha, não parem de fazer isso, né? Só que aí o Chaves, parece que ninguém não passaram pro Chaves e continuaram dublando episódios do Chaves como se ainda se passasse no Brasil, e as celebridades citadas eram celebridades do Brasil, mas Luiz foi uma Pereira. coisa do Silvio. O Silvio fez muito. A gente tem o Chaves, é uma grande aula de história de certa forma, né? Bem, a minha lembrança com a série, cara, ela vem lá. Eu lembro de ter assistido na Record e depois na TVS. Inclusive esse episódio que você citou, que ele pede pro casal lá, a família ficar em quarentena, que é aquele episódio O Exílio de Spectrum Man, que até o roteiro ele foi escrito do criador do Lobo Solitário. Kazuo Koike? Isso. Eu lembro muito desse episódio, cara, na Record. Esse, o do vampiro. Pô, tem uns episódios bons demais, cara. Tem um do zumbi, que os caras começam a virar uma espécie de zumbi, cara. Não lembro o nome do episódio. O Preço de um Gênio? Não sei se é o Preço de um Gênio, é Contatos Imediatos, não lembro qual que é. O Zunon, né? O Zunon era muito legal, cara. O Zunon. O episódio do Monstro Lixo, né, cara? É o clássico dos clássicos, né? Pô. Melhor episódio. Eu lembro o diálogo, né, do Spectrum Man com o Zunon, ele falando, por que você não esperou que o socorressem? Ele fala, olhe pra mim, Spectrum Man, olhe pra minha aparência, você acha que alguém... Como que alguém iria reagir me vendo, né? E se cai em Varginha, os caras vão com um pedaço de pau, velho. Com certeza. Socorrer o Zunon, né? Cara, mas Spectrum Man é bom demais. O Zunon pede bom senso do Spectrum Man, né, cara? Olha pra mim, Spectrum Man, não tá vendo a minha aparência, você acha que eu posso fazer isso? E é pelo amor de Deus. Dessa leva aí de seriado antigo, foi o primeiro que a gente escolheu pra gravar aqui, pra ter um episódio especial dele, porque até ele tá completando 50 anos, né? Agora 2021, né? E foi o meu primeiro tokusatsu da vida. É mesmo? Eu também. Tokusatsu da vida. Uau! Eu também. Eu só lembro do episódio que ele ficou cego. O Fúria Cega, da Salamandra, né? Que a cegueira não é igual a que a gente vê hoje, algo branco dentro do olho mesmo. O olho é fechado, era fechado, pelo me lembro. Era grudado, estava grudado, ele não conseguia abrir o olho. Meio que você lava o olho pra não enxergar.
Eu tenho um amigo meu no Rio, que ele conta que na época que passava propaganda de estreia lá, na propaganda citava o Spectrum Man como ele é um detetive do espaço. Nossa, muito bom, né? Tava se adiantando aí pro Charivan. Mas vou falar pra vocês, hein? Me admira o Spectrum Man ter passado numa ditadura, porque é o maior exemplo de insubordinação, hein, cara? Pior, né, cara? Isso é pra criança também, né? Então... Mas você sabe que National Kid foi censurado na época da ditadura, Kid né? Foi, né? Ele foi até acusado de... Não, e também ele foi acusado de estimular o suicídio, cara. Nossa senhora! Né? Porque ele voava, né? E aí as crianças queriam imitar. Queriam voar e já... ditadura, os caras eram muito loucos. O Fábio talvez possa me ajudar, ou vocês, se alguém lembrar. Quando o Spectrum Man passou na Record, a primeira vez, se eu não me engano, ele passou como se fosse um filme. Eles colocaram, acho que 4 episódios de uma vez só. Que teve a propaganda de estreia, ele veio do espaço. 4 episódios, sim, em sequência. Eu lembro disso. Foi isso mesmo, né? Então tá certo. Nossa, não lembro de nada disso. Bons tempos da Record, hein? Bons tempos. Isso. 4 episódios de Spectrum Man na sequência? Sim, como se fosse um filme. A minha lembrança é como se fosse eles anunciaram como um filme. Claro, minha mente pode estar faz muitos anos. Mas é que eu não sei se também, porque a Record teve a época que foi do Silvio também, né? Mas teve uma fase que tinha muito, principalmente na SBT, de o filme que deu origem à série. Eles pegavam os primeiros episódios. Sim, tinha muito disso, verdade. Ou o episódio era mais longo mesmo da série, ou eles pegavam parte 1, parte 2, juntavam num só e faziam uma grande exibição pra atrair a pessoa a acompanhar a série, né? Isso tinha muito, viu? Porque o Spectrum Man, eu lembro que ele estreou na Record, era naquele horário das 6 horas, 7 horas, por aí. Isso. Aí depois migrou pro SBT. Exatamente, o Fábio lembra bem. Aí, na época lá que estourou Changeman e Jasper, em 88, ele foi ressuscitado e foi exibido à tarde no SBT também. E uma dúvida, e uma outra questão, a série passou completa, tanto na Record quanto na TVS. Aqueles episódios 25, 26 e 27, eles foram exibidos sim. Queria ficar com vocês mais um bom tempo aqui, porque esse papo é muito bom, cara. Tá muito legal essa conversa. Acho que quem tá ouvindo a gente deve tá gostando pra caramba. Comenta aí, galera, no YouTube também. Contem suas memórias, porque esse tipo de conversa aqui, ela é muito boa, ela é muito rica de informação. E ainda são só memórias, assim, sabe, que a gente tá buscando lá e trazendo aqui pra vocês, né? E mostrem pros seus pais, né? Porque é um presente. Se você não bate com a faixa etária aqui, mostra pra quem bate que talvez a pessoa vai até se emocionar com algumas lembranças aqui que a gente trouxe, principalmente eu, Jamil, Fábio, Ricardo. Pra fechar, primeiro eu quero agradecer, Jamil, por você ter topado participar, e a gente vai te convidar pra muitos podcasts, tenha certeza, depois de hoje é certeza, cara. Você já carimbou aqui a carteirinha aqui de sócio. E você tem alguma rede social, alguma coisa que ela possa te procurar, bater papo? Tem alguma coisa que você queira passar? Ou não? Não, cara, eu não tenho assim uma rede social. Qualquer coisa vocês podem procurar no WhatsApp mesmo, o pessoal tem meu número, né? Então, galera, Jamil é exclusividade do cast a partir de agora. Jamil é nosso. Mas brigadão por ter participado, viu, Jamil? Cara, eu que agradeço, é maravilhoso comentar sobre essa história, é sempre fascinante, cara, e tem muitas coisas ainda que daria até um outro cast, que daria para explorar muitas outras coisas, cara, e podem contar comigo sempre aí. Show de bola. Ricardo, é foda, todo mundo te conhece, né, cara? Fala aí como é que a gente te encontra. Bom, obrigado de novo pelo convite, é muito legal ouvir o pessoal que assistiu mais isso, né? Porque eu mesmo não peguei quase nada, então é muito legal, eu converso muito com o Jamil sobre isso. Pô, e assim, é um baita prazer estar fazendo esse cast com o Jamil,
que é um grande amigo desde a época do Neo Animation. A gente se conhece. Quanto tempo, Jamil? Desde 97. 96, 97. Desde 96, 97. Um dos grandes amigos que eu fiz nessa vida. E muito legal estar junto com ele também aqui, gravando, produzindo conteúdo. Jamil sempre foi mais recluso, né? Mas tem muita história, muita informação e que rende, como ele mesmo disse, um monte de casts. O assunto do podcast foi demais. Tem mais pano pra manga também mesmo, porque a gente nem falou de Kaiju Eiga, né? A gente nem falou da... nem falamos de filmes, né, cara? Ficamos só em série. Filmes, né? Obscuridades, tem tanta coisa assim, né? Que já passou aqui e a galera nem sabe. Então, realmente, é um assunto que rende bastante. Obrigado de novo pelo convite. Me achem pelo Instagram, pelo meu canal no YouTube, fazendo as músicas, né? Muita música de Tokusatsu. E é isso aí. Valeu de novo. Show. Você sabe que você é bem-vindo, você é nosso padrinho, praticamente. E, bom, quem quiser encontrar eu, a Beth, o Dani e o Gago, só procurar a gente lá no @Tokusatsu, que a gente já vai contar certinho de que é aqui as redes. Pedir nossas redes ou nos descobrir através das nossas redes é bem fácil, tá? Então a gente agradece você que nos escutou até agora. Vamos lá, Dani, quem quiser encontrar o tokusatsu.com.br, vamos botar só uma rede só, para não ficar muito longo. Pra quem quiser encontrar a gente no Twitter. Põe duas? Qual que você quer falar, então? No Instagram, TokusatsuBR, @TokusatsuBR. Lá a gente está todo dia postando umas coisas. E, claro, você pode encontrar também a arte dos TokuCast, que a gente posta todo sábado. É isso aí. E no Twitter, que o Twitter é a rede que não pode faltar aqui no final do podcast. É claro, o Twitter é apenas @Tokusatsu. Chupa Toei. É isso aí, desculpa aí, Toei, Sato, Tsuburai, a gente chegou primeiro lá no Twitter. Continua com a gente. A gente chegou quando era mato, velho. Sempre à venda. É isso aí, galera. De novo, muito obrigado. Eu costumo falar sempre aqui no final do podcast, eu fiquem com o Edin, mas dessa vez eu fiquei com o Matuzen, que é um ancestral do Edin aí do Magma Taishi. Grande abraço, obrigado. Adeus! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.